Em uma mansão luxuosa, uma menina vive sob a fachada de uma família exemplar. E o terror de um quarto escuro. Uma denúncia anônima e uma governanta silenciosa revelam segredos que ninguém ousava enfrentar. Naquela noite, uma chave dourada escancara verdades que mudarão. No alto dos Jardins, o bairro mais exclusivo de São Paulo, erguia-se a mansão dos Mendonça, um palácio de vidro e mármore que refletia o sol como um cristal gigante. Ali morava Sofia, uma menina de 6 anos com grandes olhos castanhos sempre vigilantes e um sorriso que raramente aparecia. O pai, Gustavo Mendonça, era dono de uma das maiores construtoras do país, sempre entre reuniões e viagens internacionais. A madrasta, Elisa Tavares, ex-modelo e atual influenciadora de bem-estar, era admirada nas redes sociais por sua elegância impecável e presença constante em eventos beneficentes. O que ninguém via era a Elisa que existia quando as portas se fechavam e as câmeras desligavam. Sofia, venha aqui imediatamente. A voz ecoou pelo corredor de mármore branco. A menina que brincava silenciosamente com seu urso de pelúcia surrado, o único presente que guardava da mãe biológica, estremeceu. Sim, senhora, sussurrou, correndo pelo corredor. Seus passos eram leves, quase inaudíveis, como se tivesse aprendido a existir sem fazer barulho. Elisa a aguardava no hall de entrada, seu vestido branco imaculado e o cabelo perfeitamente arrumado, contrastando com a expressão dura. Ao seu lado, uma funcionária nova observava a cena com discreto desconforto. Esta é Dona Cecília, nossa nova governanta. Espero que você se comporte melhor com ela do que com as anteriores. O tom era glacial. Mostre seu quarto a ela. Sofia assentiu e guiou a mulher pelo corredor. O quarto era imenso, decorado com mobília cara e brinquedos que pareciam nunca ter sido usados. Tudo ali tinha a aparência de um cenário montado, sem vida ou personalidade. É um quarto muito bonito, Sofia, comentou Cecília, tentando quebrar o silêncio. A menina apenas abraçou mais forte seu urso chamado Café e sussurrou algo inaudível. O que disse, querida? Cecília se abaixou para ficar na altura dos olhos da criança. Não é aqui que eu durmo quando ela está brava comigo, respondeu a menina, tão baixo que Cecília quase não ouviu. Antes que pudesse perguntar mais, ouviram os saltos de Elisa se aproximando. Sofia imediatamente se afastou e sentou-se na beira da cama, olhos baixos, abraçando o urso como se sua vida dependesse disso. Algum problema? Perguntou Elisa, seu sorriso não alcançando os olhos. Não, senhora. Só conhecendo a casa, respondeu Cecília. Ótimo, Sofia tem aula de balé em 1 hora. Prepare-a, por favor. Quando Elisa saiu, Cecília notou como os ombros da menina relaxaram ligeiramente. Enquanto ajudava a criança a se vestir para o balé, observou marcas arroxeadas nos braços dela. Como você machucou seu braço, querida? Eu caí, respondeu mecanicamente, como se tivesse memorizado a resposta. Na escola de balé, Sofia permanecia isolada das outras crianças. A professora, Dona Mariana, observava preocupada como a menina se encolhia quando alguém se aproximava demais. Ao final da aula, enquanto as outras crianças saíam conversando animadamente com os pais, Sofia esperava sozinha, sempre no mesmo canto, até que o motorista viesse buscá-la. Mariana se aproximou de Cecília, que aguardava com a menina. Ela não interage com as outras crianças, comentou Mariana. Já tentei de tudo. É como se tivesse medo de fazer amigos. A senhora Mendonça é muito rigorosa com a educação dela, respondeu Cecília, cautelosa. Rigorosa é um eufemismo, murmurou Mariana. Semana passada, Sofia chegou com um desenho lindo que fizemos em aula. Elisa rasgou na frente dela, dizendo que era inadequado para o nível da família. No caminho de volta, Sofia permaneceu em silêncio no banco traseiro do carro, agarrada ao seu urso. Quando chegaram, encontraram Elisa no hall ao telefone. Gustavo, querido, estamos com saudades. Sofia pergunta por você todos os dias. Sua voz era melosa, irreconhecível para quem a ouvia gritar com os empregados momentos antes. Sim, ela está indo muito bem no balé. A professora diz que é talentosa. Sofia olhou para o chão. Seu pai não falava com ela ao telefone há semanas. Naquela noite, enquanto Cecília arrumava o quarto de hóspedes onde dormiria, ouviu um grito abafado.
Seguiu o som até uma porta no corredor dos fundos. Estava trancada. Elisa, por favor, me deixe sair, ouviu a voz fraca de Sofia do outro lado. Prometo que vou ser boa. Você quebrou o vaso veneziano. Sabe quanto custou? Mais do que você vale, respondeu Elisa do outro lado do corredor. Vai ficar aí até aprender. Cecília se escondeu quando Elisa passou. Depois retornou à porta. Sofia, você está bem? Quem é? A voz da menina era de puro medo. Sou eu, Cecília. Vou ajudar você. Não pode. Ela tem as chaves. E vai mandar você embora se souber que falou comigo. Não tenha medo. Vou encontrar uma forma. Na manhã seguinte, Sofia apareceu no café da manhã com olheiras profundas e mais quieta que o normal. Elisa conversava animadamente ao telefone sobre um evento beneficente que organizaria. Será maravilhoso, Denise. Vamos arrecadar fundos para crianças carentes. Sabe como amo ajudar. Seu sorriso era radiante enquanto afagava mecanicamente a cabeça de Sofia, que se encolheu ao toque. Após o café, Elisa saiu para o spa, deixando ordens estritas. Sofia precisa estudar piano por 2 horas, depois reforço escolar. Nada de televisão ou brincadeiras até terminar. Assim que Elisa partiu, Cecília levou a menina para o jardim. Vamos tomar um pouco de sol antes de estudar. No jardim, sob o olhar atento das câmeras de segurança, Sofia parecia uma prisioneira em liberdade condicional, olhando constantemente para os lados. Minha mãe de verdade gostava de jardins, sussurrou tocando uma flor amarela. Papai disse que ela plantava girassóis. Você sente falta dela? Sofia assentiu. Ela foi para o céu quando eu era bebê. Depois veio a tia Elisa. Papai disse que ela seria minha nova mãe, mas... Ela parou assustada com a própria ousadia de falar. Mas o que, querida? Nada. Sofia voltou a se fechar. Naquela tarde, enquanto Sofia dormia após o almoço, Cecília vasculhou a casa discretamente. Encontrou diversos quartos trancados. Em um deles, pela fechadura, viu apenas escuridão. No escritório de Elisa, sobre a mesa, havia um dossiê com o título Relatório Social Família Mendonça e uma série de fotografias cuidadosamente arranjadas mostrando Elisa, Gustavo e Sofia como a família perfeita. Quando ouviu o carro de Elisa chegando, Cecília rapidamente saiu do escritório, determinada a descobrir o que acontecia naquela casa de aparências. Algo estava errado, e ela não descansaria até descobrir o que era. Débora Almeida trabalhava há 20 anos como assistente social no Conselho Tutelar de São Paulo. Aos 45 anos, carregava nos olhos a experiência de quem já vira de tudo, mas mantinha no coração a mesma chama que a levara a escolher essa profissão. Naquela manhã de abril, analisava a lista de visitas programadas quando sua supervisora entrou na sala. Débora, preciso que você faça uma visita extra hoje. Família Mendonça nos Jardins. Mendonça? O empresário da construção civil? Perguntou surpresa. O próprio. Recebemos uma ligação anônima sobre a filha dele. Provavelmente nada. Sabe como são essas famílias de elite? Mas precisamos verificar. Débora assentiu, acostumada com denúncias que, muitas vezes, não passavam de intrigas entre vizinhos ricos, mas nunca deixava de investigar cada caso com o mesmo cuidado. Ao chegar à mansão dos Mendonça, foi recebida por Elisa, impecavelmente vestida, com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma assistente social? Deve haver algum engano, disse Elisa, ajustando a pulseira de diamantes no pulso. Nossa família não precisa desse tipo de serviço. É apenas uma visita de rotina, senhora Mendonça. O conselho realiza visitas aleatórias em diferentes bairros da cidade, explicou Débora, usando a desculpa padrão para não revelar a denúncia. Posso entrar? Relutante, Elisa a conduziu pela casa, mostrando cômodos perfeitamente arrumados e falando sobre as atividades extracurriculares de Sofia. Minha enteada tem aulas de balé, piano, inglês e francês. Queremos que ela tenha todas as oportunidades que uma Mendonça merece. Posso conhecê-la? Perguntou Débora. Infelizmente, ela está na escola neste momento. Talvez em outra visita? Foi quando Débora ouviu um barulho vindo do andar superior. Elisa tentou disfarçar aumentando o tom de voz. Como eu dizia, investimos muito na educação dela e... Tem mais alguém em casa? Interrompeu Débora. Apenas os funcionários.
Naquele instante, uma mulher apareceu na escada. Senhora Elisa, a Sofia está com febre. Acabei de medir, 38 graus. Elisa lançou um olhar furioso para a funcionária. Cecília, achei que tivesse orientado a não me interromper quando estou com visitas. Débora percebeu a tensão imediatamente. Pensei que Sofia estivesse na escola. Ela ficou doente esta manhã, improvisou Elisa. Íamos levá-la ao médico mais tarde. Posso vê-la? Tenho experiência com crianças doentes, insistiu Débora. Sem alternativa, Elisa as conduziu ao quarto de Sofia. A menina estava deitada na cama, o rosto pálido, abraçada ao urso de pelúcia surrado. Quando viu Elisa, seus olhos se arregalaram em alarme. Olá, Sofia. Eu sou Débora, apresentou-se suavemente. Você não está se sentindo bem hoje? A menina olhou para Elisa como se pedisse permissão para responder. Vamos. Sofia, responda à senhora, ordenou Elisa, com uma doçura forçada. Estou com dor de cabeça, sussurrou a menina. Débora se aproximou e notou marcas no pulso da criança. Parecia que algo havia pressionado a pele, deixando vergões vermelhos. Como você machucou seu pulso, querida? Antes que Sofia pudesse responder, Elisa interveio. Ela teve uma reação alérgica à pulseira nova que ganhou. Não é mesmo, Sofia? A menina assentiu automaticamente, mas seus olhos contavam outra história. Enquanto examinava discretamente o quarto, Débora notou que, apesar dos brinquedos caros e da decoração sofisticada, havia algo estranho. Tudo parecia intocado, como um cenário de filme, exceto pelo urso de pelúcia gasto pelo uso constante. Que urso bonito você tem aí. Qual é o nome dele? Perguntou Jean. Café, respondeu Sofia com a primeira expressão genuína que Débora vira. Porque ele é marrom e quentinho. Foi um presente do pai dela, apressou-se Elisa. Na verdade, foi da minha mãe, corrigiu Sofia para logo em seguida abaixar os olhos, como se tivesse cometido um erro grave. O clima no quarto mudou instantaneamente. Elisa ficou tensa e Sofia encolheu-se na cama. Débora notou a dinâmica com preocupação crescente. Senhora Mendonça, poderia me trazer um copo d'água, por favor? Estou com a garganta seca. Quando Elisa saiu, Débora se aproximou de Sofia. Você está segura aqui, querida? A menina olhou para a porta temerosa. Cecília, que permanecera no quarto, aproximou-se. Ela precisa de ajuda, sussurrou a governanta. A senhora Elisa a castiga trancando-a no escuro. Onde? Perguntou Débora rapidamente. Tem um quarto nos fundos sem janelas. Ela fica lá por horas, às vezes dias. Antes que pudessem continuar, ouviram os passos de Elisa retornando. Sofia rapidamente se encolheu novamente e Cecília se afastou, fingindo arrumar o travesseiro. Após mais algumas perguntas, Débora se despediu, prometendo retornar para verificar a recuperação de Sofia. No caminho até seu carro, uma senhora idosa a abordou discretamente do jardim vizinho. Você é do governo, não é? Veio por causa da menina? Débora confirmou com discrição. Meu nome é Dona Zuleide. Moro aqui há 40 anos e nunca vi nada como o que acontece naquela casa. Aquela mulher grita com a menina de madrugada. Já ouvi choro muitas vezes. A senhora já fez alguma denúncia? Tentei uma vez. Vieram advogados me ameaçar com processo por difamação. Sou viúva, vivo de pensão. Não posso enfrentar gente poderosa. Débora anotou o contato de Dona Zuleide e prometeu sigilo. De volta ao conselho tutelar, pesquisou os registros anteriores da família Mendonça. Para sua surpresa, encontrou 3 relatórios classificando-os como família modelo, sem nenhuma menção a problemas, todos assinados pelo mesmo assistente social, que curiosamente havia sido promovido logo após o último relatório. Intrigada, Débora decidiu visitar a escola de Sofia no dia seguinte. A diretora, uma mulher elegante chamada Regina, recebeu-a com formalidade. A família Mendonça é uma de nossas mais importantes. O Sr. Gustavo fez uma doação generosa para nossa nova biblioteca. Estou interessada no comportamento da Sofia, não nas doações do pai, esclareceu Débora. Relutante, Regina chamou a professora de Sofia. Luísa, uma jovem de 20 e poucos anos, parecia genuinamente preocupada com a aluna. Sofia é extremamente quieta, não interage com as outras crianças e fica nervosa quando tem que falar em público. Usa sempre roupas de manga comprida, mesmo em dias quentes. Notou alguma marca física nela?
Luísa hesitou. Uma vez, durante a educação física, a manga dela subiu e vi marcas nos braços. Quando perguntei, ela disse que caiu da bicicleta, mas não parecia marca de queda. Ela faz desenhos nas aulas de arte. Sim, são perturbadores na maioria das vezes. Espere. Luísa buscou uma pasta e mostrou os trabalhos de Sofia. Eram desenhos de portas fechadas, de uma mulher alta com expressão zangada e, repetidamente, uma chave dourada. Este é o mais recente, disse, mostrando um desenho de uma sala escura com as palavras "Armário escuro, tenho medo", escritas em letras infantis. Débora fotografou os desenhos com permissão de Luísa. Ao sair da escola, recebeu uma ligação de seu supervisor. Almeida, recebi uma reclamação da senhora Mendonça sobre sua visita de ontem. Ela alega que você foi invasiva e fez acusações sem fundamento. Não fiz acusação alguma, apenas... Olha, essas pessoas têm influência. O marido dela é amigo pessoal do prefeito. Vá com calma. Estou seguindo o protocolo padrão, respondeu firmemente, e encontrei elementos preocupantes. Aquela noite, Débora não conseguiu dormir. As imagens dos desenhos de Sofia, os olhos assustados da menina, as marcas em seus pulsos, tudo se misturava em sua mente. Pela manhã, tomou uma decisão. Iria investigar mais a fundo, mesmo que isso significasse enfrentar pessoas poderosas. A segurança de Sofia valia qualquer risco. Débora sabia que precisaria de ajuda. Esta não era uma investigação que poderia conduzir sozinha, especialmente contra uma família com o poder dos Mendonça. Em seu pequeno apartamento no Ipiranga, ela espalhou sobre a mesa da cozinha todas as informações que havia coletado. Os desenhos de Sofia, suas anotações da visita, o depoimento da professora e da vizinha. O padrão era claro e alarmante, mas precisava de mais provas e, principalmente, de aliados. Sua primeira ligação foi para Fernanda Ribeiro, uma advogada que conhecera anos atrás em um caso similar. Fernanda trabalhava no Instituto de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma ONG respeitada na cidade. Casos envolvendo famílias poderosas são sempre complicados, comentou Fernanda após ouvir o relato. A justiça tende a ser míope quando se trata de pessoas com influência. Por isso preciso da sua ajuda. Não posso deixar aquela menina lá. Vamos precisar de provas irrefutáveis e também de exposição pública. O poder odeia os holofotes. Exposição pública? Está pensando em alguém da imprensa? Perguntou Débora. Conheço a pessoa certa. Rafael Santos, jornalista investigativo do Diário de São Paulo. Ele não se intimida facilmente. No dia seguinte, os três se encontraram em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Rafael, um homem de 30 e poucos anos com olheiras permanentes e um olhar determinado, escutou atentamente enquanto folheava as cópias dos desenhos de Sofia. Esses desenhos são compatíveis com trauma infantil, comentou apontando para a repetição do tema do quarto escuro. Já vi padrões similares em outras investigações. O problema é que precisamos de provas mais concretas, explicou Fernanda. Algo que justifique uma ação judicial para a retirada da criança daquele ambiente. E temos que agir discretamente, acrescentou Débora. Se Elisa Mendonça descobrir que estamos investigando, ela pode prejudicar ainda mais a menina ou destruir evidências. Rafael tomou um gole de café, pensativo. Tenho um contato no Departamento de Recursos Humanos da construtora Mendonça. Posso tentar levantar informações sobre ex-funcionários da casa, alguém que tenha saído recentemente e esteja disposto a falar. Eu posso procurar nos arquivos do Instituto se houve alguma denúncia anterior que não tenha chegado ao Conselho Tutelar, ofereceu Fernanda. Às vezes as pessoas procuram ONGs quando não confiam nas instituições oficiais. Débora assentiu. Enquanto isso, vou continuar monitorando a casa discretamente. Também preciso encontrar uma maneira de falar com essa governanta, Cecília. Ela parecia genuinamente preocupada com Sofia. Os três firmaram um pacto naquela tarde. Não era apenas um caso profissional. Era uma missão pessoal. Uma criança precisava deles. Na semana seguinte, Rafael conseguiu uma lista de ex-funcionários da mansão Mendonça. A rotatividade era surpreendentemente alta. Nenhum empregado, exceto o motorista e o jardineiro,
Havia ficado mais de 6 meses nos últimos 2 anos. Isso é um alerta vermelho, comentou o jornalista. Ambiente tóxico, possivelmente abusivo para os funcionários também. Após várias tentativas, conseguiu marcar um encontro com Antônio, o antigo jardineiro que trabalhara na mansão por quase 3 anos antes de ser demitido abruptamente 6 meses atrás. O encontro aconteceu em um bar simples na Zona Leste. Antônio, um senhor de 60 anos com mãos calejadas e olhar desconfiado, hesitou inicialmente em falar. Assinei um termo de confidencialidade, explicou. Se descobrirem que falei alguma coisa, posso ser processado. Estamos falando do bem-estar de uma criança, argumentou Rafael. Nenhum contrato no mundo pode obrigar alguém a silenciar sobre maus tratos infantis. Lentamente, Antônio começou a falar. Contou como Elisa gritava com Sofia por motivos banais. Uma mancha na roupa, uma flor colhida sem permissão, um dever de casa com um pequeno erro. Descreveu as vezes em que viu a menina ser arrastada para dentro de casa aos prantos. O pior era o quarto de castigo, revelou, baixando a voz como se temesse ser ouvido mesmo ali. Uma sala nos fundos da mansão, sem janelas. Ouvi a pequena implorar para não ser trancada lá dentro. Isso acontecia pelo menos uma vez por semana. E o pai? Perguntou Débora. O senhor Mendonça nunca percebeu nada? Ele quase nunca está em casa. E quando está, aquela mulher vira outra pessoa. Toda doce, toda atenciosa com a menina. Um teatro perfeito. O que causou sua demissão? Questionou Rafael. Antônio olhou para os lados antes de responder. Um dia a menina veio correndo até mim no jardim. Estava com o rosto marcado, chorava muito. Disse que a madrasta a empurrou contra a parede. Eu a consolei, dei um pouco de água. Quando voltei para buscar minhas ferramentas no final do dia, fui chamado ao escritório e demitido na hora. Alegaram incompatibilidade com os valores da família. Enquanto isso, Fernanda descobriu algo nos arquivos da ONG. 2 anos antes, uma denúncia anônima havia sido feita sobre a situação de Sofia, mas fora arquivada por falta de evidências após uma visita social. Coincidentemente, foi logo depois que o Conselho Tutelar recebeu uma doação substancial da Fundação Mendonça, observou Fernanda, mostrando os documentos a Débora. E o assistente social responsável pelo caso foi promovido poucos meses depois. Compra de influência, concluiu Débora indignada. Isso explica por que os relatórios anteriores são tão positivos. Débora conseguiu também uma informação crucial de sua supervisora. Gustavo Mendonça estaria de volta ao Brasil em 2 semanas para a inauguração de um novo empreendimento da construtora. Seria uma oportunidade única de confrontá-lo com a realidade que acontecia em sua casa. Em paralelo, Rafael investigou o passado de Elisa. Descobriu que ela havia sido casada anteriormente com outro empresário rico, significativamente mais velho, que falecera em circunstâncias pouco claras. Toda a fortuna dele fora herdada por Elisa. Não estou gostando do padrão que estou vendo, comentou o jornalista, mostrando suas descobertas. Ela se aproxima de homens ricos, isolados, workahólicos. E a mãe biológica de Sofia? O que aconteceu com ela? Perguntou Fernanda. Helena Mendonça, primeira esposa de Gustavo. Oficialmente faleceu durante o parto devido a complicações. Mas encontrei uma prima dela em Minas Gerais que tem outra versão. Segundo ela, Helena estava perfeitamente saudável durante toda a gravidez. A família nunca acreditou na versão oficial, mas não tinha como provar nada. O trio percebeu que estavam lidando com algo potencialmente mais sinistro do que imaginavam inicialmente. Enquanto reuniam essas informações, Débora conseguiu um novo pretexto para visitar a mansão Mendonça. Uma suposta pesquisa do Conselho Tutelar sobre atividades extracurriculares de crianças em idade escolar. Para sua surpresa, encontrou Cecília sozinha com Sofia. Elisa havia saído para um evento beneficente. Tenho apenas alguns minutos, sussurrou Cecília, nervosa, após mandar Sofia buscar seus desenhos no quarto. A senhora Elisa instalou câmeras por toda a casa, mas não no jardim dos fundos. Podemos conversar lá. No pequeno jardim, protegidas por arbustos altos, Cecília finalmente falou livremente. A situação é pior do que parece. Ela tranca a menina naquele quarto por qualquer motivo. Já chegou a deixá-la lá a noite toda sem comida. Quando o senhor Mendonça liga
Elisa nunca deixa Sofia falar com ele diretamente. Diz que está ocupada, dormindo ou na escola. Por que você continua aqui, Cecília? Por causa dela, respondeu olhando para a casa. Se eu for embora, quem vai protegê-la? Já vi 3 governantas antes de mim serem demitidas por tentarem ajudar. Tenho medo do que pode acontecer se ninguém estiver aqui. Cecília revelou outro detalhe crucial. Havia um diário que Elisa mantinha trancado em uma gaveta do escritório. Ela anota tudo ali, inclusive os castigos que dá a Sofia. É quase como se quisesse documentar o sofrimento da menina. Antes que pudessem continuar, ouviram um carro se aproximando. Elisa estava de volta mais cedo do que o esperado. Vá para a frente da casa, instruiu Cecília rapidamente. Direi que você chegou agora mesmo. Enquanto caminhava para a entrada principal, Débora avistou Sofia na janela do 2º andar, observando-a a partir da escuridão. A menina levantou a mão em um aceno tímido e, naquele momento, Débora soube que não havia volta. Independente dos riscos pessoais e profissionais, não descansaria até tirar aquela criança dali. Na reunião seguinte com Fernanda e Rafael, a decisão foi unânime. Precisavam agir antes do retorno de Gustavo Mendonça. O jornalista começaria a preparar uma matéria investigativa, mas só a publicaria quando tivessem evidências suficientes e a segurança de Sofia garantida. Fernanda iniciaria o processo para obter uma liminar judicial de busca e inspeção na residência. Será uma batalha difícil, advertiu a advogada. Estamos enfrentando uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Vocês estão preparados para as consequências? Rafael e Débora trocaram olhares determinados. Se não fizermos nada, quem fará? Respondeu Débora, pensando na menina de olhos tristes que acenara da janela. Algumas batalhas precisam ser lutadas, independente das chances. O que eles ainda não sabiam era que Elisa já havia percebido os movimentos em torno de sua casa e estava preparando sua própria estratégia para neutralizar qualquer ameaça ao império de aparências que construíra tão cuidadosamente. Elisa Tavares Mendonça não chegara onde estava sendo ingênua. Anos construindo sua imagem pública a tornaram mestra em perceber ameaças antes mesmo que se materializassem. Sentada em seu escritório de paredes brancas e móveis minimalistas, ela observava as gravações das câmeras de segurança da mansão. Cecília e a assistente social conversando no jardim dos fundos, fora do alcance do áudio, mas com linguagem corporal inequívoca. Amadores, murmurou, pausando a imagem. Com dedos perfeitamente manicurados, pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Márcio, preciso dos seus serviços. Tenho um problema que requer discrição absoluta. Sua voz era calma, calculada, sem revelar a raiva que fervia por dentro. Sim, a mesma tarifa do caso anterior. Quero tudo sobre Débora Almeida, assistente social do Conselho Tutelar, e também sobre qualquer pessoa com quem ela tenha se encontrado nos últimos dias. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Débora chegava ao Conselho Tutelar para mais um dia de trabalho. Notou imediatamente algo estranho no comportamento dos colegas. Olhares furtivos, conversas que cessavam com sua aproximação. Sua supervisora Teresa a chamou para uma conversa reservada. Recebi uma ligação do gabinete do prefeito esta manhã, começou Teresa, visivelmente desconfortável. Aparentemente a senhora Mendonça apresentou uma queixa formal contra você, alegando perseguição e conduta antiética. Isso é absurdo, protestou Débora. Estou seguindo todos os protocolos. Também recebemos isso. Teresa empurrou um envelope sobre a mesa. Era uma notificação de processo por difamação, exigindo indenização de R$1 milhão. Eles estão tentando me intimidar, concluiu Débora, sentindo o peso da ameaça, mas recusando-se a recuar. O Conselho não pode apoiar investigações que pareçam persecutórias contra famílias sem antecedentes de problemas, continuou Teresa. Você está temporariamente afastada do caso Mendonça e de qualquer outro envolvendo famílias de alto perfil. Débora saiu do escritório atordoada, mas não surpresa. Era o movimento esperado de pessoas acostumadas a usar o poder para silenciar a oposição. Em seu carro, ligou imediatamente para Fernanda e Rafael. Começou a retaliação, informou. Fui afastada do caso e estou sendo processada. Também recebi uma intimação, revelou Rafael. E algo mais preocupante.
O editor-chefe me chamou hoje cedo. A construtora Mendonça triplicou sua cota de publicidade no jornal na semana passada, com a condição expressa de que eu seja retirado de qualquer pauta envolvendo a empresa ou a família. Eles estão fechando o cerco, concluiu Fernanda. Comigo também. O Instituto recebeu uma proposta generosa de parceria com a Fundação Mendonça, com a condição de que eu seja afastada da diretoria jurídica. Os três concordaram em se encontrar em um local seguro, a pequena pousada da tia de Rafael no interior de São Paulo, onde poderiam planejar seus próximos passos, longe de olhos e ouvidos indiscretos. Na manhã seguinte, antes que Débora pudesse sair de casa, foi surpreendida por uma reportagem na televisão. Elisa Mendonça, elegantemente vestida, aparecia em um evento beneficente para crianças carentes, anunciando uma doação de 5 milhões de reais para a construção de creches na periferia. Como mãe, nada me dói mais do que ver crianças desamparadas, declarava Elisa com lágrimas controladas nos olhos. Minha enteada, Sofia, me ensinou o verdadeiro significado do amor maternal, e quero compartilhar esse amor com todas as crianças de São Paulo. A câmera mostrou Sofia ao lado da madrasta, em um vestido caro e com um sorriso visivelmente ensaiado. Seus olhos, porém, permaneciam vazios, distantes. Apenas quem conhecesse os sinais de trauma infantil poderia notar o desconforto da menina ao ser tocada por Elisa. É uma estratégia de imagem pública, explicou Rafael quando se encontraram. Ela está se posicionando como benfeitora e mãe dedicada. Dificulta ainda mais nosso trabalho, pois qualquer acusação parecerá invejosa ou mesquinha diante dessa imagem de santa. Nos dias seguintes, Elisa intensificou sua campanha. Apareceu em 3 programas de televisão falando sobre maternidade e filantropia. Em um deles, chegou a mencionar pessoas mal intencionadas que tentam destruir famílias por inveja ou ressentimento. A mensagem era clara para o trio. Enquanto isso, Débora enfrentava problemas crescentes. Foi chamada para uma audiência disciplinar no Conselho Tutelar, onde colegas de longa data agora evitavam seu olhar. Um repórter de um jornal sensacionalista apareceu em seu prédio, perguntando sobre denúncias de conduta imprópria com famílias assistidas. Seus pneus foram furados 2 vezes na mesma semana. Rafael descobriu que seu apartamento havia sido vasculhado, arquivos desaparecidos, computador danificado. Fernanda recebeu ligações anônimas tarde da noite, com gravações de conversas privadas que ela tivera em seu próprio escritório. Estamos sendo monitorados, concluiu Rafael. Elisa contratou investigadores particulares, talvez ex-policiais. É comum entre os poderosos. O pior é que Sofia continua lá, lamentou Débora. E agora, com essa superexposição, temo que a situação dela piore quando as câmeras se desligarem. Cecília confirmou esses temores através de mensagens codificadas que conseguia enviar ocasionalmente. Após cada evento público, o comportamento dela piora. A menina foi trancada 2 vezes esta semana por não sorrir adequadamente nas fotos. A situação parecia deteriorar cada vez mais quando Fernanda trouxe uma notícia que reacendeu a esperança. Consegui. A liminar para inspeção domiciliar, anunciou, mostrando o documento judicial. Uma juíza da Vara da Infância e Juventude, a quem ajudei anos atrás, compreendeu a urgência do caso. Temos autorização para entrar na casa e verificar as condições de Sofia, acompanhados por um oficial de justiça e um médico perito. Quando podemos agir? Perguntou Débora, sentindo uma onda de alívio. Amanhã cedo. A liminar já foi emitida, mas só será comunicada oficialmente 1 hora antes da nossa chegada. Assim evitamos que Elisa prepare um cenário ou remova evidências. E se ela não estiver em casa? Questionou Rafael. A liminar é para a residência, não para a pessoa. Se a casa estiver vazia, melhor ainda. Teremos acesso sem interferência. Naquela noite, cada um dos 3 se preparou à sua maneira para o confronto que viria. Débora revisou seus relatórios e anotações, assegurando-se de que nada seria esquecido. Rafael organizou uma equipe de apoio discreta. Um fotógrafo de sua confiança estaria a postos não para a publicação imediata, mas para a documentação oficial. Fernanda revisou cada linha da liminar, antecipando possíveis obstáculos jurídicos. Na mansão dos Mendonça,
Elisa também se preparava, mas de maneira diferente. Após receber uma ligação de seu informante no tribunal, ela sabia exatamente o que viria pela manhã. Em vez de pânico, sentia uma calma calculista. Cecília, arrume as coisas de Sofia para uma viagem, ordenou. Vamos passar uns dias na casa de praia. Mas senhora ia à escola? Perguntou Cecília, tentando disfarçar o alarme. Ligue para a diretora e informe que Sofia precisou viajar por motivos familiares. Não se preocupe, todos entendem quando uma Mendonça faz um pedido. Enquanto a governanta subia para arrumar as malas, Elisa fez outra ligação. Márcio, preciso que você limpe aquele quarto especial completamente, entendeu? Não pode sobrar nada que indique seu propósito original. Do outro lado da linha, uma voz grave respondeu: será feito ainda hoje, senhora. E quanto aos outros materiais sensíveis, leve tudo para o cofre no escritório. Os documentos, o diário, as fitas. E prepare o plano B, caso precisemos deixar o país temporariamente. Cecília, que escutava a conversa escondida no corredor, esperou Elisa se afastar antes de enviar uma mensagem urgente para Débora. Vão fugir amanhã cedo. Limpar evidências hoje à noite. A chave dourada do quarto escuro fica pendurada no escritório. Venham antes que seja tarde. Débora recebeu a mensagem quando já estava deitada, tentando sem sucesso adormecer. Imediatamente ligou para Fernanda. Precisamos agir agora, insistiu. Não podemos esperar até amanhã. A liminar só vale a partir das 8, explicou Fernanda. Se entrarmos antes, tudo que encontrarmos será invalidado judicialmente. E se não houver nada para encontrar amanhã? E se a menina não estiver mais lá? Após uma discussão tensa, Fernanda concordou em ligar para a juíza, explicando a urgência da situação. Após meia hora agonizante, recebeu a resposta. A liminar seria antecipada para as 22 horas daquela mesma noite, com caráter emergencial. Temos 2 horas para reunir a equipe, informou Fernanda. Vou acionar o oficial de justiça de plantão. Rafael consegue trazer o médico? Minha irmã é pediatra no Hospital das Clínicas. Ela virá. Enquanto o trio se mobilizava para a operação noturna, na mansão dos Mendonça, Elisa terminava os preparativos para a fuga. Sofia, sem entender o que acontecia, abraçava seu urso café no quarto, observando Cecília arrumar suas roupas com pressa. Para onde vamos, Cecília? Perguntou a menina, a voz quase um sussurro. A governanta se ajoelhou à sua frente, segurando suas pequenas mãos. Não tenha medo, querida. Hoje à noite pessoas boas virão ajudar você. E se ela ficar brava comigo de novo? Desta vez será diferente, prometo. Cecília abraçou a criança, rezando silenciosamente para que suas palavras se provassem verdadeiras. Na sala principal da mansão, Elisa observava pela janela, um copo de vinho caro na mão. Seu telefone tocou, era Gustavo. Querido, que surpresa! Sua voz instantaneamente mudou para o tom doce que reservava exclusivamente para o marido. Sim, estamos bem. Sofia está dormindo, teve um dia cheio na escola. Amanhã partiremos para Guarujá. Pensei em fazer uma surpresa para você quando voltar. A casa de praia está linda depois da reforma. Enquanto falava, seus olhos se fixaram no relógio de parede, 9:30 da noite. Em poucas horas estariam longe dali, e todo o plano cuidadosamente orquestrado continuaria sem interrupções. O que ela não sabia era que, a menos de 10 quarteirões dali, um grupo determinado se reunia para partir em uma missão que mudaria o destino de todos os envolvidos, especialmente o de uma pequena menina, que naquele momento abraçava seu urso surrado como única fonte de conforto no mundo. A chuva fina que caía sobre São Paulo naquela noite parecia um presságio. 2 viaturas descaracterizadas estacionaram a 1 quadra de distância da mansão dos Mendonça. No primeiro carro, Débora respirava fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Ao seu lado, doutora Lúcia, a pediatra irmã de Rafael, organizava sua maleta médica. No banco de trás, o oficial de justiça, Dr. Paulo Sarmento, relia a liminar uma última vez. Lembrem-se, disse Fernanda, do banco do passageiro do segundo carro, somos uma equipe oficial cumprindo uma ordem judicial. Não importa o que digam ou façam para nos intimidar, temos respaldo legal para essa inspeção. Rafael ao volante assentiu. Junto a eles estava também doutora Marina Costa,
psicóloga infantil especializada em trauma, que aceitara participar da operação mesmo com o aviso de última hora. Às 22h15, os 5 se aproximaram do portão principal da mansão. O segurança, surpreso com a chegada de visitantes àquela hora, tentou impedi-los. "Tenho uma ordem judicial de inspeção emergencial", anunciou o oficial, apresentando o documento. "Se impedir nossa entrada, estará cometendo crime de desobediência à ordem judicial." Relutante, o segurança abriu o portão, não sem antes fazer uma ligação rápida. Quando o grupo chegou à porta principal, Elisa já os aguardava impecavelmente vestida apesar do horário, como se esperasse visitas. "Isso é um absurdo", declarou, com um sorriso frio. "Invadir a casa de uma família respeitável no meio da noite, com base em calúnias e difamações." "Senhora Mendonça", respondeu o oficial calmamente, "esta não é uma invasão, mas uma inspeção autorizada judicialmente. A senhora pode acompanhar todo o procedimento, mas não pode impedir nosso acesso a qualquer área da residência. Meus advogados saberão disso pela manhã." Já ameaçou, mas deu passagem ao grupo. O interior da mansão era ainda mais impressionante do que Débora recordava. Tudo exalava luxo e perfeição. Cada objeto parecia posicionado por um decorador profissional. "Onde está Sofia?" perguntou Débora. "Dormindo, obviamente. São quase 11 da noite. Não permitirei que perturbem o sono de uma criança de 6 anos. Doutora Lúcia interveio. "Como médica, posso assegurar que uma breve avaliação não causará danos. É fundamental verificar o bem-estar físico dela. E como psicóloga", complementou doutora Marina, "preciso observar o ambiente em que a criança vive, incluindo seu quarto e espaços de convivência." Relutante, Elisa os conduziu ao andar superior. O quarto de Sofia era exatamente como Débora lembrava. Perfeito demais, como um showroom de loja de móveis infantis. A menina estava deitada na cama king size, mas seus olhos abertos revelavam que não dormia. Quando viu Débora, um lampejo de reconhecimento iluminou seu olhar. "Olá, Sofia", disse Débora suavemente. "Lembra de mim?" A menina assentiu silenciosamente. "Estas pessoas são médicas", explicou. "Vieram verificar se você está bem. Tudo bem conversarmos um pouquinho?" Antes que Sofia pudesse responder, Elisa interviu. "Já basta. Estão assustando minha filha." "Enteada", corrigiu Rafael falando pela primeira vez. "E segundo nossos registros, a senhora nunca formalizou a adoção da criança." Elisa o encarou com fúria controlada. "Quem é você para questionar minha relação com Sofia?" "Sou jornalista investigativo e tenho algumas perguntas sobre como a senhora obteve a guarda dela após o falecimento da mãe biológica." Enquanto Rafael distraía Elisa, Débora e as médicas se aproximaram de Sofia. Doutora Lúcia realizou um exame preliminar, documentando marcas nos braços e nas costas da menina. "Sofia, pode me contar como conseguiu essas marcas?" perguntou a médica gentilmente. "Caí", respondeu automaticamente olhando para Elisa. Doutora Marina percebeu o padrão. "Querida, você não está em problemas. Estamos aqui para ajudar você. Pode nos contar o que acontece quando você faz algo que sua madrasta não gosta?" Sofia abraçou seu urso com força, os olhos marejados. "O quarto escuro", sussurrou finalmente. "Ela me tranca lá." Elisa avançou tentando interromper, mas o oficial de justiça bloqueou seu caminho. "Senhora, qualquer tentativa de obstrução resultará em sua remoção da sala." "Onde fica esse quarto, Sofia?" perguntou Débora. "No corredor dos fundos." "Tem uma chave dourada." Rafael e o oficial trocaram olhares. "Vamos verificar esse local imediatamente", decidiu Paulo. "Isso é um absurdo. Não existe nenhum quarto escuro", protestou Elisa. "É imaginação infantil. Sofia sempre foi propensa a fantasias, não é, querida?" A menina baixou os olhos, tremendo visivelmente. "Senhores, preciso que examinem a criança a sós", solicitou doutora Lúcia, sem a presença da madrasta. Após alguma resistência, Elisa foi escoltada para fora do quarto pelo oficial. No corredor encontraram Cecília, que observava tudo com uma mistura de medo e esperança. "A senhora pode nos mostrar onde fica o quarto mencionado pela criança?" perguntou Fernanda à governanta. "Serei demitida", sussurrou Cecília, olhando nervosamente para Elisa. "Qualquer retaliação contra testemunhas
Configurará obstrução da justiça, garantiu o oficial. A senhora está protegida legalmente. Cecília hesitou. Então assentiu. Sigam-me. O grupo percorreu um corredor lateral que Débora não conhecia de suas visitas anteriores. Chegaram a uma área mais isolada da mansão, onde havia uma porta simples, sem decoração, contrastando com o luxo do resto da casa. A chave fica no escritório, informou Cecília. Rafael e o oficial seguiram para o escritório, enquanto os outros permaneceram no corredor. Elisa, agora visivelmente nervosa, tentou uma nova abordagem. Isso é um mal-entendido. Aquele é apenas um quarto de armazenamento. Sofia o chama de escuro porque não tem janelas, mas nunca a tranquei lá. É absurdo. Minutos depois, Rafael retornou com uma chave dourada, exatamente como a desenhada por Sofia em seus trabalhos escolares. Encontramos isso pendurada em um quadro de chaves no escritório, explicou, entregando-a ao oficial. Quando a porta foi aberta, o cheiro de mofo e confinamento invadiu o corredor. Débora sentiu seu estômago revirar ao ver o interior. Um cômodo pequeno, sem janelas, com isolamento acústico nas paredes. Um colchão fino no chão, um balde no canto e marcas de arranhões na porta pelo lado de dentro. O mais perturbador: desenhos infantis colados em uma parede, todos retratando o mesmo tema. Uma menina trancada, chorando, com um urso marrom ao lado. Meu Deus, sussurrou Fernanda. Documentando tudo com a câmera. Elisa tentou uma explicação desesperada. Isso não é o que parece. É uma sala sensorial, para quando Sofia fica muito agitada. É terapêutico. Terapêutico? Repetiu doutora Marina, incrédula. Isso é uma câmara de tortura psicológica para uma criança. O isolamento forçado em espaço confinado causa danos permanentes ao desenvolvimento infantil. De volta ao quarto de Sofia, encontraram doutora Lúcia concluindo o exame. Seu relatório preliminar era devastador. Desnutrição leve, múltiplas contusões em diferentes estágios de cicatrização, sinais de estresse crônico. Sofia, perguntou Débora gentilmente, você se sente segura vivendo aqui? A menina, ainda agarrada ao urso café, olhou para todos na sala antes de finalmente negar com a cabeça. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo seu rosto. Querida, você sabe o que é um local seguro? Perguntou doutora Marina. Um lugar onde você não tenha medo? A escola, respondeu Sofia em voz baixa. É o jardim quando a tia Elisa não está olhando. Após uma breve conferência no corredor, a decisão foi unânime. O oficial de justiça retornou ao quarto e anunciou. Com base nas evidências coletadas e no testemunho da criança, determino a remoção imediata de Sofia Mendonça desta residência e seu encaminhamento para abrigo temporário, até decisão judicial definitiva. Não podem fazer isso, gritou Elisa, perdendo completamente a compostura. Sou Elisa Mendonça. Meu marido é amigo pessoal do governador. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Senhora, a senhora está obstruindo uma ordem judicial, advertiu o oficial. Se continuar, serei forçado a solicitar sua contenção. Enquanto Elisa gritava ameaças pelo telefone com seu advogado, Débora ajudava Sofia a arrumar uma pequena mala. A menina pediu apenas algumas mudas de roupa e seu urso café. Posso levar também este desenho? Perguntou, mostrando um papel escondido sob o travesseiro. Era o retrato de uma mulher sorrindo, com a palavra mamãe escrita em letras infantis. Claro que pode, querida. Débora sentiu um nó na garganta. Você pode levar o que quiser. Cecília se aproximou entregando a Débora uma caixa pequena. São os medicamentos dela e alguns documentos importantes. Certidão de nascimento, carteira de vacinação, Eu guardei cópias temendo que algo assim pudesse acontecer um dia. Você se arriscou muito, comentou Débora. Obrigada por não desistir dela. Prometi à minha irmã que protegeria sua sobrinha, revelou Cecília com lágrimas nos olhos. Trabalhei na casa da primeira esposa de Gustavo. Helena era minha prima. Entrei aqui sob nome falso para vigiar Sofia, depois que minhas tentativas de alertar Gustavo foram bloqueadas por Elisa. Esta revelação chocou a todos. Rafael imediatamente começou a anotar, percebendo a dimensão maior da história. Ao deixar a mansão, Sofia, enrolada em um cobertor e agarrada ao seu urso, olhou uma última vez para a imponente estrutura. Não havia tristeza em seu olhar,
Apenas uma mistura de alívio e incerteza sobre o futuro. No carro, Débora segurou a mão pequena da menina. Você está segura agora, prometeu. Palavras que repetira para inúmeras crianças ao longo de sua carreira, mas que nunca haviam carregado tanto peso. Sofia não respondeu com palavras, mas pela primeira vez desde que Débora a conhecera, a menina relaxou os ombros e fechou os olhos, permitindo-se adormecer sem medo de onde acordaria. Enquanto o carro se afastava da mansão, Rafael olhou pelo retrovisor. Isso ainda não acabou, comentou. Elisa tem influência, dinheiro e desespero. Combinação perigosa. Mas agora temos a verdade do nosso lado, respondeu Fernanda, observando a menina adormecida. E às vezes isso é mais poderoso que qualquer influência. O amanhecer encontrou Sofia em uma casa de acolhimento especial para crianças em situação de vulnerabilidade. O local era simples, mas acolhedor, com educadores treinados e ambiente protegido. Pela primeira vez em anos, ela pôde tomar café da manhã sem ser criticada pela postura, brincar sem temer punições por sujeiras acidentais e dormir em um quarto com a porta destrancada. Enquanto isso, no centro da cidade, uma tempestade midiática apenas começava. Elisa mobilizava toda a sua rede de influência para reverter a situação e destruir a reputação dos responsáveis pelo sequestro de sua enteada. O que ela não sabia era que um avião particular pousava naquele momento em Guarulhos, trazendo Gustavo Mendonça de volta ao Brasil, convocado por um telefonema urgente de Cecília, que, finalmente, conseguira furar o bloqueio imposto por Elisa e revelar a verdade ao pai de Sofia. Gustavo Mendonça desceu do jato particular com o semblante carregado de preocupação. Aos 42 anos, o empresário bem-sucedido parecia ter envelhecido uma década nas últimas 24 horas, desde o telefonema de Cecília. A limusine que o aguardava não seguiu para a mansão nos Jardins, mas para um escritório discreto no centro da cidade, onde Cecília o esperava. Como isso pôde acontecer debaixo do meu nariz? Perguntou ele, a voz embargada, depois de ouvir todo o relato da governanta. Como não percebi nada. Ela foi extremamente cuidadosa, senhor, respondeu Cecília. Quando o senhor estava em casa, Elisa era a madrasta perfeita. Os castigos e maus tratos ocorriam apenas na sua ausência, e ela monitorava todas as comunicações de Sofia, garantindo que a menina nunca falasse livremente com o senhor. Gustavo cobriu o rosto com as mãos. Helena confiou em mim para proteger nossa filha. Falhei miseravelmente. Não é tarde para consertar isso, consolou Cecília. Sofia precisa do pai agora mais do que nunca. Do outro lado da cidade, no Instituto de Defesa dos Direitos da Criança, Débora, Rafael e Fernanda enfrentavam uma crise crescente. As notícias sobre a remoção de Sofia da mansão dos Mendonça vazaram para a imprensa, mas com uma narrativa distorcida. Manchetes sensacionalistas falavam em sequestro de criança por assistente social afastada e ataque à família tradicional. Ela tem contatos em todos os principais veículos de comunicação, comentou Rafael, mostrando as matérias em seu tablet. Estão pintando Elisa como vítima e nós como radicais com motivações políticas. Era esperado, respondeu Fernanda, sem desviar os olhos dos documentos que preparava. Mas temos algo que ela não tem, provas concretas. E quanto a Sofia? Como ela está? Perguntou Gustavo, que acabara de chegar com Cecília. Os três se viraram surpresos com a presença do empresário. Fernanda foi a primeira a se recompor. Senhor Mendonça, não esperávamos vê-lo tão cedo. Sofia está segura, em uma casa de acolhimento especializada, recebendo atendimento médico e psicológico. Quero vê-la imediatamente, exigiu. Compreendo sua urgência, interveio Débora, mas precisamos seguir o protocolo legal. A visita precisará ser supervisionada por profissionais, considerando o trauma recente. Trauma causado na minha própria casa, murmurou Gustavo, desabando em uma cadeira. Enquanto eu construía prédios pelo mundo, minha filha vivia um pesadelo. Senhor Mendonça, disse Rafael, precisamos entender algumas coisas. O senhor realmente não sabia o que acontecia? Nunca notou comportamentos estranhos em sua filha ou em Elisa? Estou fora do país 280 dias por ano, confessou Gustavo. Quando estou em casa vejo Sofia por algumas horas, sempre na presença de Elisa.
Nos últimos 2 anos, minha filha realmente parecia mais quieta, menos espontânea. Mas Elisa atribuía isso à fase de desenvolvimento, à adaptação escolar. Eu acreditei porque era conveniente acreditar. A sinceridade dolorosa do homem silenciou a todos por um momento. Então Fernanda retomou a palavra. Temos uma audiência preliminar amanhã cedo. A juíza determinará a situação temporária de Sofia enquanto o caso é investigado. Precisamos de seu depoimento, Sr. Mendonça, e de provas de que o senhor pode oferecer um ambiente seguro para sua filha. Farei o que for preciso, garantiu ele. Já instruí meus advogados a não contestarem nenhuma medida protetiva para Sofia. Minha única preocupação é o bem-estar dela. Enquanto conversavam, um chamado de emergência chegou para Débora. Era da casa de acolhimento onde Sofia estava. Há uma multidão na frente do abrigo, informou a diretora alarmada. Jornalistas, fotógrafos e um grupo de manifestantes acusando-nos de sequestro institucional. A situação está ficando tensa. Elisa está mobilizando a opinião pública, concluiu Rafael. Precisamos transferir Sofia imediatamente para um local seguro. Com a ajuda das autoridades, a menina foi discretamente transferida para uma casa de apoio em outro bairro. Enquanto isso, Elisa dava uma coletiva de imprensa emocionada nos jardins da mansão. Minha filha foi arrancada de seu lar por pessoas com agendas obscuras, declarou, lágrimas calculadas escorrendo pelo rosto, perfeitamente maquiado. Exijo que Sofia volte para casa, para os braços de sua família. Gustavo e eu estamos devastados. A menção ao marido surpreendeu Gustavo, que assistia à transmissão ao vivo no escritório do Instituto. Ela está usando meu nome sem autorização, constatou indignado. Preciso me pronunciar. Ainda não, aconselhou Fernanda. Seu depoimento terá mais impacto no momento certo, no ambiente correto, o tribunal. Elisa está acostumada a manipular a mídia. Não podemos jogar o jogo dela. Na manhã seguinte, o Fórum da Infância e Juventude estava cercado por jornalistas. A audiência seria fechada, mas a expectativa por declarações das partes envolvidas era enorme. Elisa chegou acompanhada de 3 advogados de renome, vestindo um discreto terno cinza que transmitia sobriedade e seriedade. Seu olhar confiante vacilou quando viu Gustavo entrando pelo outro lado, acompanhado pela equipe de Fernanda. Gustavo, finalmente você chegou, exclamou correndo em sua direção com os braços abertos, ciente das câmeras. Estive tão preocupada. Precisamos enfrentar isso juntos, pelo bem de nossa filha. O empresário se afastou visivelmente, evitando seu abraço. Não, Elisa, chega de manipulações. Estou aqui para defender Sofia, não você. O rosto dela endureceu por um instante antes de recuperar a expressão de sofrimento para as câmeras. Você está confuso, querido. Essas pessoas colocaram ideias absurdas na sua cabeça. Vamos conversar em particular. Nos falaremos no tribunal, respondeu ele, continuando seu caminho. Dentro da sala de audiências, a juíza doutora Helena Vasques, conhecida por sua rigidez em casos de proteção infantil, analisava os relatórios apresentados. Sofia não estava presente. Seria ouvida separadamente por uma equipe especializada para evitar mais traumas. Antes de iniciarmos, anunciou a juíza, quero deixar claro que minha única preocupação aqui é o bem-estar da menor Sofia Mendonça. Não me impressiono com nomes, fortunas ou influência política. A primeira a depor foi doutora Lúcia, apresentando seu relatório médico detalhado sobre as condições físicas de Sofia, as marcas, os sinais de desnutrição leve, as evidências de privação de sono. Em meus 15 anos como pediatra, raramente vi um caso tão claro de maus-tratos continuados, concluiu ela. Doutora Marina apresentou sua avaliação psicológica preliminar, destacando os sinais de trauma pelo isolamento e pelo medo constante. A menina apresenta comportamentos típicos de vítimas de abuso psicológico prolongado, medo de falar, respostas automáticas, pânico em situações de conflito e uma constante vigilância, como se sempre esperasse punição. Quando Cecília subiu ao banco das testemunhas, revelou não apenas o que testemunhara na mansão, mas também sua verdadeira identidade e relação com a falecida mãe de Sofia. Helena sempre desconfiou de Elisa, que começou como assessora de imprensa da construtora e rapidamente
se aproximou de Gustavo após a gravidez ser anunciada. Antes de dar à luz, minha prima me pediu para ficar de olho em sua filha caso algo acontecesse com ela. E por que a senhora esperou tanto tempo para denunciar os maus tratos? Questionou o advogado de Elisa. Tentei várias vezes alertar o Sr. Mendonça, mas Elisa interceptava todas as comunicações. Quando finalmente consegui emprego na casa, sob nome falso, percebi a extensão do problema. Mas precisava de aliados confiáveis antes de agir, ou Sofia poderia enfrentar consequências ainda piores. O depoimento mais impactante, porém, veio do próprio Gustavo. Com a voz embargada, ele admitiu sua negligência como pai, sua cegueira voluntária e seu compromisso em mudar completamente sua vida pela filha. Estou me afastando da presidência da construtora, efetivo imediatamente. Minha prioridade absoluta agora é reconstruir minha relação com Sofia e garantir que ela nunca mais passe por qualquer forma de sofrimento. Quando apresentaram as fotografias e vídeos do quarto escuro, houve um murmúrio de choque na sala. As imagens dos desenhos de Sofia, retratando seu medo e desespero, trouxeram lágrimas aos olhos de muitos presentes. A defesa de Elisa tentou invalidar as provas, alegando entrada ilegal na residência e perseguição política contra uma mulher independente e bem-sucedida. Apresentaram depoimentos de amigos influentes sobre o caráter exemplar de Elisa e seu amor por Sofia. Mostraram vídeos editados de momentos felizes da família, todos claramente encenados para eventos sociais. O golpe final veio quando Rafael apresentou sua descoberta mais importante, gravações recuperadas do sistema de segurança da mansão que Márcio, o homem de confiança de Elisa, tentara apagar. Nelas via-se claramente Elisa arrastando Sofia pelos cabelos até o quarto escuro, gritando obscenidades com a menina e ameaçando-a repetidamente. Como o senhor obteve essas gravações? Perguntou a juíza. Márcio Santiago, segurança particular contratado pela senhora Mendonça, entregou-as voluntariamente, após ser informado que poderia responder como cúmplice nos maus tratos, explicou Rafael. Ele mantinha cópias como um seguro pessoal. Quando o áudio foi reproduzido, a voz de Elisa ecoou pela sala. Seu pai nunca vai acreditar em você contra mim. Eu controlo tudo. O dinheiro, a casa, os empregados. Você não é nada além de um inconveniente. Se não fosse pelo testamento, já teria me livrado de você como fiz com sua mãe. Um silêncio sepulcral caiu sobre o tribunal. Gustavo empalideceu, olhando para a mulher com quem compartilhara os últimos anos. Isso é manipulação, gritou Elisa, perdendo completamente a compostura. Essas gravações foram editadas. É uma conspiração contra mim. A juíza ordenou silêncio imediato. Após 4 horas de audiência, doutora Helena Vasques tomou sua decisão preliminar. Sofia permaneceria temporariamente sob custódia estatal, recebendo tratamento psicológico contínuo. Gustavo teria visitas supervisionadas, aumentando gradualmente conforme a evolução emocional da menina. Elisa estava proibida de qualquer contato com a criança e seria investigada não apenas pelos maus tratos, mas também pela insinuação sobre a mãe biológica de Sofia. Ao sair da sala, Elisa foi cercada por jornalistas, mas seus advogados a escoltaram rapidamente para fora do prédio, evitando declarações. Sua expressão já não era de sofrimento calculado, mas de fúria mal contida. Gustavo, por outro lado, fez uma breve declaração. Falhei como pai ao não proteger minha filha. Nenhuma construção, nenhum contrato, nenhum sucesso profissional importa mais do que o bem-estar de Sofia. Peço respeito à privacidade dela neste momento delicado e prometo dedicar minha vida a reconstruir sua confiança e segurança. Enquanto os holofotes se voltavam para o drama da família Mendonça, Sofia, alheia a toda a agitação midiática, dava seus primeiros passos em direção à recuperação. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, ela brincou espontaneamente no jardim da casa de apoio, sob o sol quente de São Paulo, sem temer reprimendas ou castigos. Um pequeno sorriso, ainda tímido, mas genuíno, começava a desenhar-se em seu rosto. Débora, observando de longe, sabia que a batalha ainda não estava completamente vencida. Elisa tinha recursos, contatos e, principalmente, segredos que ainda não haviam vindo à tona,
Segredos que poderiam mudar tudo novamente. 3 meses se passaram desde a audiência que mudou o destino de todos os envolvidos. O caso Mendonça, como ficou conhecido, transformou-se em um símbolo na luta contra o abuso infantil em lares aparentemente perfeitos. A mansão nos Jardins, antes admirada pela vizinhança, permanecia vazia, com um discreto anúncio de venda no portão. Numa casa aconchegante no bairro do Sumaré, Sofia ajudava a tia Júlia, sua tutora temporária e tia-avó materna, a regar as plantas do jardim. Aos poucos, a menina recuperava não apenas sua saúde física, mas principalmente sua capacidade de sorrir e de confiar. "Olha, tia, os girassóis estão apontando para o sol", exclamou Sofia, com uma animação que teria sido impensável meses antes. Júlia, irmã da avó materna de Sofia, era uma professora aposentada de 65 anos que se tornara o porto seguro da menina. Seu pequeno sobrado, repleto de livros e plantas, oferecia o ambiente estável e amoroso que a criança tanto precisava. "Girassóis são sábios, querida. Sempre procuram a luz, mesmo nos dias nublados", respondeu Júlia, ajustando os óculos no rosto gentil. Naquela tarde, Gustavo viria para sua visita bissemanal. Nos primeiros encontros, supervisionados por Débora e pela psicóloga, tanto pai quanto filha pareciam desconfortáveis. Ele carregando o peso da culpa, ela ainda associando adultos a perigo. Mas com paciência e consistência, a relação começava a se reconstruir. Às 4 em ponto, a campainha tocou. Sofia, que antes se encolhia ao som de campainhas, agora corria animada para a porta. Papai chegou. Gustavo entrou, não mais vestindo os ternos caros de antes, mas roupas casuais que refletiam sua nova vida. Trazia um pacote embrulhado em papel colorido. "Olá, princesa. Como foi sua semana?" "Boa. Aprendi a multiplicar na escola e ganhei estrela dourada no meu caderno." Enquanto Sofia mostrava orgulhosamente seus trabalhos escolares, Júlia preparava café na cozinha. Gustavo aproveitou um momento a sós para atualizar a tia sobre os desdobramentos legais. "O juiz marcou a audiência final para o próximo mês", informou em voz baixa. "Meus advogados estão confiantes de que conseguirei a guarda compartilhada com Júlia, conforme solicitamos." "E quanto a ela?" perguntou Júlia, evitando mencionar o nome da ex-madrasta na casa. Elisa desapareceu. Depois que as contas no exterior foram descobertas, ela não compareceu à última audiência. Acreditam que deixou o país com documentos falsos. A investigação sobre Elisa havia revelado um esquema complexo de desvio de fundos da construtora Mendonça, além de indícios perturbadores sobre o falecimento de Helena, a mãe biológica de Sofia. Embora não houvesse provas conclusivas, as suspeitas levaram à reabertura do caso, antes considerado morte natural por complicações no parto. "O importante é que Sofia está segura agora", comentou Júlia. "E a cada dia vejo mais da minha sobrinha Helena nela, a mesma curiosidade, a mesma doçura." Do outro lado da cidade, no Instituto de Defesa dos Direitos da Criança, Débora reunia-se com Fernanda e Rafael. Os 3 haviam se tornado não apenas parceiros profissionais, mas amigos unidos por uma missão. "O Conselho Tutelar me ofereceu reintegração com promoção", contou Débora, mostrando o ofício oficial. "Aparentemente, expor um caso de corrupção interna me transformou de ovelha negra em heroína." "Era o mínimo", comentou Fernanda. Depois que a reportagem do Rafael revelou como o antigo supervisor arquivava denúncias em troca de doações, a instituição precisava mostrar serviço. A matéria investigativa de Rafael, publicada 2 meses antes, havia causado uma revolução no sistema de proteção infantil da cidade. Intitulada "Os silêncios que vendemos como o sistema falha com nossas crianças", a reportagem expôs não apenas o caso de Sofia, mas um padrão sistemático de negligência institucional com crianças de famílias influentes. "A série está concorrendo ao Prêmio ESSO de Jornalismo", comentou ele, com um misto de orgulho e humildade. Mas o maior prêmio foi ver as mudanças reais que provocou. 3 novos projetos de lei foram apresentados para reforçar o sistema de proteção infantil. O trabalho do trio havia inspirado outros profissionais. Um grupo de assistentes sociais, advogados e jornalistas
agora se reunia regularmente para discutir casos complexos e oferecer apoio mútuo. O efeito Sofia, como passou a ser chamado, mostrava que a cooperação intersetorial podia superar barreiras aparentemente intransponíveis. Falando em Sofia, disse Débora, consultando o relógio, prometi passar lá hoje para levar os resultados do último acompanhamento psicológico. Querem vir comigo? Ao chegarem à casa de Júlia, encontraram uma cena que aqueceu seus corações. Sofia, Gustavo e a tia construíam juntos uma casa de passarinho para o jardim. A menina, concentrada em pintar o pequeno telhado de vermelho, não mostrava nenhum dos sinais de tensão constante que a caracterizavam antes. Olha, Débora, chamou assim que os viu. Estamos fazendo uma casa para os passarinhos que visitam nosso quintal. Está ficando linda, elogiou Débora, ainda se emocionando com cada progresso da menina. Depois que Sofia voltou a se concentrar em sua pintura, Gustavo levou os 3 visitantes para a varanda, onde poderiam conversar reservadamente. Como vão as sessões com o terapeuta? Perguntou Fernanda. Surpreendentemente bem. Dr. Miguel diz que a resiliência dela é extraordinária. Ainda tem pesadelos ocasionais e momentos de ansiedade, mas a evolução é consistente. E quanto a você? Questionou Rafael. Como está lidando com tudo isso? Gustavo olhou para o horizonte antes de responder. Estou aprendendo a ser pai de verdade. Nunca imaginei que abrir mão da presidência da empresa seria tão libertador. Percebi que construí um império, mas não uma vida. Ele mostrou a eles os planos para a nova fundação que estava criando, não mais uma fachada para marketing social como antes, mas uma organização genuína de apoio a crianças vítimas de violência doméstica. Parte dos lucros da construtora será direcionada permanentemente para a fundação. E estamos reformando uma das minhas antigas propriedades para se tornar um centro de acolhimento modelo. Quando voltaram para o jardim, encontraram Sofia terminando de enfeitar a casinha de passarinho com pequenas flores coladas na entrada. É para os passarinhos se sentirem bem-vindos, explicou ela, com a lógica perfeita da infância. Todo mundo merece um lugar bonito para chamar de lar. A simplicidade profunda daquela frase silenciou os adultos por um momento. Naquela noite, após o jantar, Júlia preparava Sofia para dormir quando a menina fez um pedido inusitado. Tia, podemos ir ao rio no domingo? Ao rio? Qual rio, querida? Qualquer um que tenha água corrente. Preciso jogar algo nele. Intrigada, Júlia concordou. No domingo seguinte, o grupo ampliado. Sofia, Júlia, Gustavo, Débora, Fernanda, Rafael e até mesmo Cecília, que agora trabalhava na fundação, reuniu-se às margens do rio Pinheiros, em um raro trecho bem preservado com acesso público. Sofia abriu sua pequena mochila e tirou de dentro uma chave dourada, uma réplica exata daquela que abria o quarto escuro, feita por Gustavo a pedido da psicóloga infantil como parte do processo terapêutico de ressignificação. Esta chave não vai mais trancar ninguém, declarou a menina com uma seriedade tocante. Então, com um movimento decidido, jogou-a na água. Todos observaram em silêncio, enquanto a chave dourada brilhou brevemente sob o sol, antes de afundar e ser levada pela correnteza. Débora pensou em quantas crianças como Sofia ainda estavam trancadas em quartos escuros, literais ou metafóricos, aguardando que alguém percebesse seus sinais silenciosos de socorro. Quantos olhos adultos passavam diariamente por elas, sem realmente enxergar. Como se lesse seus pensamentos, Sofia se virou para Débora e pegou sua mão. Obrigada por me ouvir quando eu não conseguia falar alto. Aquela simples frase continha todo o propósito de uma carreira, toda a essência de uma missão. Débora apertou gentilmente a mão pequena na sua, sentindo o privilégio imenso de ter feito diferença na vida de uma criança. 2 meses depois, após a audiência final, a guarda compartilhada foi oficialmente concedida a Gustavo e Júlia. A decisão judicial, considerada inovadora, reconheceu que Sofia precisava tanto da presença paterna quanto da estabilidade emocional oferecida pela tia. O arranjo permitia que a menina mantivesse sua rotina escolar e terapêutica na casa de Júlia, com Gustavo participando ativamente de sua vida diária e passando os finais de semana com ela. A fundação criada por Gustavo
tornava-se referência nacional em programas de prevenção e combate ao abuso infantil. O empresário, antes conhecido por seus empreendimentos imobiliários, agora era reconhecido como ativista da causa. Sua voz se juntava a outras para exigir mudanças estruturais no sistema de proteção à infância. Rafael continuou sua carreira jornalística com foco em direitos humanos, recusando ofertas de grandes veículos para manter sua independência editorial. Sua série sobre o caso Mendonça inspirou uma nova geração de repórteres investigativos, comprometidos com causas sociais. Fernanda expandiu o departamento jurídico do Instituto, criando uma rede nacional de advogados voluntários especializados em direitos da criança. Seu trabalho incansável ajudou a modificar legislações importantes e a criar precedentes judiciais que facilitavam a proteção de outras crianças em situação de risco. Quanto a Elisa, boatos diziam que havia sido vista em países do leste europeu, sempre disfarçada e em constante movimento. Seu nome estava na lista de procurados da Interpol, não apenas pelos crimes contra Sofia, mas também pelas investigações financeiras e pelas suspeitas relacionadas à morte de Helena. Em uma tarde ensolarada de primavera, 1 ano após o resgate de Sofia, Débora visitou a casa de Júlia para a festa de aniversário da menina. No quintal decorado com balões coloridos, crianças corriam e brincavam, enquanto os adultos conversavam em pequenos grupos. Entre os convidados estavam colegas de escola, vizinhos e todos aqueles que haviam participado daquela jornada extraordinária. Sofia, agora com 7 anos, corria descalça pela grama, liderando uma animada brincadeira de pega-pega. Seus cabelos, antes sempre presos em penteados severos, agora voavam livres ao vento. As risadas espontâneas, a postura relaxada, os olhos brilhantes, tudo nela revelava uma criança que finalmente se sentia segura para simplesmente ser criança. Durante o parabéns, quando todos se reuniram em volta do bolo decorado com borboletas coloridas, Débora notou algo significativo. Sofia não olhava nervosamente para os lados antes de agir, não sussurrava suas respostas. Não se encolhia quando alguém levantava a voz em animação. Os fantasmas do quarto escuro finalmente começavam a se dissipar. Após a festa, enquanto ajudava na limpeza, Débora encontrou um desenho que Sofia havia feito recentemente na escola. Diferente dos desenhos sombrios de antes, este mostrava uma casa colorida, pessoas sorridentes de mãos dadas e borboletas voando sobre um rio azul. No canto inferior, com a caligrafia ainda infantil, mas confiante, estava escrito "Minha família nova". Naquele momento, Débora compreendeu que justiça não é apenas punir os culpados, mas principalmente restaurar possibilidades. A verdadeira vitória não estava nos tribunais ou nas manchetes, mas naquele desenho cheio de cores, naquela risada livre, naquela criança que voltara a acreditar que o mundo podia ser um lugar seguro. Às vezes, disse Júlia, aproximando-se com uma xícara de chá, penso em quantas Sofias existem por aí, em casas que parecem perfeitas por fora. É por isso que nunca podemos parar, respondeu Débora. Cada criança salva é uma vitória contra a indiferença. Sofia apareceu correndo, com seu fiel urso café em uma mão e um livro de histórias na outra. Tia Débora, pode ler para mim antes de ir embora? É sobre uma menina que se transforma em borboleta. Enquanto se acomodavam no balanço do jardim para a leitura, Débora refletiu sobre as transformações daquele ano extraordinário. Ela própria não era mais a mesma pessoa. Tinha aprendido sobre coragem, persistência e a importância de confiar nos próprios instintos. Rafael e Fernanda, agora namorando discretamente, também haviam encontrado propósito renovado em suas carreiras. Gustavo descobrira que ser pai ia muito além de prover financeiramente. E Sofia? Sofia estava finalmente livre para voar. A história que Débora lia falava de metamorfose, de um ser que se transforma completamente para alcançar sua verdadeira natureza. Era uma metáfora perfeita para o que haviam vivido. Como a lagarta que precisa romper o casulo para se tornar borboleta, todos eles precisaram enfrentar resistências, medos e limites para emergirem mais fortes e autênticos. Quando terminou a leitura, Sofia já dormia tranquilamente, a cabeça apoiada no ombro de Débora. No horizonte, o sol se punha sobre São Paulo,
lançando tons dourados sobre a cidade de contrastes. Uma cidade onde, mesmo entre arranha-céus e mansões imponentes, o destino de uma pequena menina conseguira mobilizar corações e mudar sistemas inteiros. Débora ajeitou gentilmente a criança adormecida em seus braços, sabendo que aquela não seria a última batalha, mas levando consigo a certeza de que nenhuma porta é forte o suficiente quando há pessoas determinadas a abri-la pelo lado de fora, e que por trás de cada porta trancada pode haver uma criança esperando apenas que alguém seja corajoso o bastante para dizer: "Estou aqui." Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia Débora e todos os personagens envolvidos nesta jornada emocionante tenha tocado seus corações. Cada criança merece um lar seguro e amoroso, e cada um de nós pode fazer a diferença, mesmo que seja apenas prestando atenção aos sinais silenciosos ao nosso redor. Para mais narrativas que exploram a complexidade das relações humanas e a força da resiliência, preparamos uma playlist especial, com histórias igualmente cativantes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta história despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar like neste vídeo. Todos os dias trazemos conteúdos que vão além do entretenimento, promovendo reflexão e empatia. E você, já notou sinais de alerta em alguma criança ao seu redor? Compartilhe suas experiências nos comentários. Lembre-se, às vezes basta um olhar atento para mudar completamente o destino de alguém. Até nosso próximo encontro.